Cara, isso é surreal. O Momoshiki é tio do Hagoromo, será mesmo? E não é apenas isso, inclusive isso remete do porquê ele estava atrás da Kaguya, e ainda o porquê ela temia ele. E agora tem um jeito também dela sair do selamento. Tô falando, cara, tá absurdo. Então por isso, sem enrolação, bora pra esse vídeo que tá muito insano. Olhem só, temos bastante coisas relacionadas ao Momoshiki, a Kaguya e o Hagoromo. Primeiro, galera, isso foi comentado a um vídeo anterior aqui no canal, uns tempos atrás, em que logo depois mais pessoas veio falando sobre, se questionando, só não sei quem e nem que vídeo essa teoria saiu. Aí, como eu sempre achei interessante, pensei, por que não ir atrás dessa história antiga e saber um pouco mais sobre a Kaguya, e ainda ligar os pontos do porquê o Momoshiki quer tanto ser livre, fora dele precisar de um poder. E eu digo a vocês, é uma teoria bem sustentável até. Porém tem uma coisa, que no caso são duas coisas, do Momoshiki tirar ela do selamento. Primeiro é o Kawaki, e o outro meio é de um Shinjutsu. E ficam de boas que isso é possível sim, apesar de várias vezes já terem saído teorias sobre isso, mesmo antes de eu nascer, cara. E as galera não terem chegado em consenso. Mas isso é mais simples do que você imagina, de entender, agora graças ao que o Kishimoto está fazendo. E cara, ele é um gênio mesmo, e na verdade criando várias histórias dos outros Otsukis, que logo veremos eles em Boruto Tubular Vortex novamente. Por isso que as coisas também estão cada vez mais ligadas ao passado, como por exemplo, o poder da onipotência, que vimos no mangá de Boruto 79, antes do time skip. E por isso surgiram comentários sobre o Momoshiki ser muito idêntico a Kaguya, e ainda que a Kaguya é a irmã que se desertou do clã, ou seja, traiu esses seres, e o Momoshiki que é o irmão que precisou ir até ela. Tanto é que foi dito que a Kaguya estava se preparando para a chegada de novos seres, e no caso do Momoshiki. E olhem só como não faz sentido essa parte, mano. A Kaguya, mesmo depois de ter consumido o fruto, ainda assim temia pela chegada do cara, sendo que o Momoshiki perdeu pro Naruto e o Sasuke, de Boruto. Em minha sincera opinião, o jeito que esses dois foram nerfados, a Kaguya solava eles, antes de perderem seus poderes. Então, como assim ela tinha medo do Momoshiki? Tudo bem que há muito tempos atrás, mas a gente sabe, né galera, que a Kaguya é mais forte que o Momoshiki. E é por isso que só dela temer o Momoshiki, já dá pra gente ter noção que ele nunca foi qualquer tipo de Otsutsuki. Apesar de ter parte que a deusa Kaguya não é de descer a porrada, mas ela era muito forte, tanto que não a derrotaram, precisaram selar ela. E um dos pontos aqui é sobre a teoria da galera de Naruto, quando estava sendo desenvolvida a história, que ela foi selada em uma dimensão separada criada pelo próprio Hagoromo. E diante disso, o sábio dos 6 caminhos havia criado isso como prisão para proteger o mundo do poder de sua mãe. E no caso, ela foi realmente selada. Só que tem uma parte que é mostrada uma barreira, que impede de acessarem essa dimensão. E foi o próprio Hagoromo quem criou. Em que também é uma barreira de chakra, criada pelo Naruto e o Sasuke após selarem ela. E é óbvio que, sendo a deusa, o filho dela sabia do tamanho e poder que ela possuía. Então que o Hagoromo criou uma dimensão própria para manter ela. Faz muito sentido. Porque sem falar que a Kaguya é um Otsutsuki, e sairia fácil dessa dimensão. Só que isso não aconteceu até agora, porque é impossível. Ou era até o Momoshiki resolver vir até a Terra, e ver o futuro que ele teria no corpo do Boruto, mesmo antes de se alimentar do Kinshiki. E o outro modo é também que agora ele tem o Kawaki. Isso mesmo, cara, o modo do Momoshiki conseguir é tendo acesso a uma habilidade em particular, o que desta forma ele precisa do Kawaki, por conta do olho que ele possui, que tem os poderes de Ishiki, ou seja, o Suku na Hikona, que no caso é um Shinjutsu do espaço-tempo, que permite o usuário diminuir os objetos e teleportá-los para outra dimensão. E olha só, cara, o Momoshiki é o ser que provou ter o conhecimento até sobre a criação do mundo e de um deus, e ainda provou ser o Otsutsuki tão sábio quanto o Hagoromo. E por isso ele sabe como passar por essa barreira, que impede de entrar nessa dimensão. Porém, aí entramos na parte do Momoshiki ser tio do Hagoromo, ou seja, irmão de Kaguya. A pergunta é possível? De fato sim, e o mais engraçado é que quando o Sasuke encontrou o Momo e o Otsutsuki perguntou onde estava Kaguya, o Uchiha respondeu. E dá pra notar que o Momoshiki não curtiu ter ouvido que a Otsutsuki não estava mais entre eles. O que podemos deduzir que é porque ele queria reservas de chakra ou pode ser irmã dele. Aliás, isso explicaria o medo da Kaguya pelo Momoshiki, porque isso mostra que ela conhecia muito bem ele, sem falar nos mesmos traços dos dois. Até na testa possui 2 pontos.
e eles são os únicos idênticos. Bom, não vamos analisar traços por traços, mas essas são as das questionáveis questões dele ser irmão da Kaguya e tio do Hagoromo. E olha, cara, que a gente até abordou uns assuntos sobre isso uns tempos atrás. Mas agora, vejam só. Presta atenção nisso, galera. O Hagoromo criou uma coisa chamada Pedra da Alma. E ela é uma grande esfera que possui várias marcas e símbolos escritos. Mas isso é com base na teoria da galera de Naruto. E com base nessa teoria deles, a Pedra da Alma é uma esfera que possui várias marcas e símbolos escritos. E esses símbolos podem ser a chave para o selamento dela, que foi selado juntamente com o seu Byakugan. Por isso que eu disse que tem duas formas de tirar ela deste lugar. O Kawaki e o outro meio é um Shinju. Mas vamos continuar indo por partes, pra gente entender melhor isso. Primeiro, deixa eu explicar o que essa Pedra da Alma é, na teoria deles. Na dimensão que a Kaguya foi selada, essa esfera da alma serve meio que de aprisionamento, mantendo ela em um estado tipo Naruto, ou seja, dormindo. Tanto que esta dimensão podemos ver ela como um lugar que o tempo não passa. E isso que faz com que ela nem pense em sair do selamento. E acredita-se, cara, que esta pedra da alma seja indestrutível e só pode ser desfeita ou quebrada com poderes divinos. E agora sobre os deuses, para quem acompanha sabe do que estou falando. E sobre esta pedra da alma também é uma teoria da galera de Naruto. Algo assim. E agora com essas explicações, para fazer sentido ao que vamos falar, é que entra o Kawaki nessa jogada. E não, cara, o moleque jamais ajudaria o Momoshiki nisso. Até porque ele pretende matar todos os Otsutsukis. Porém, de alguma forma, o cara vai conseguir. E vale lembrar que nesta abertura aparece a Kaguya. E sem motivo, porque o tempo dela já se foi. Mas enfim, como o Kawaki conseguiria tirar ela do selamento? Como eu falei, a Pedra da Alma, que a primeira possibilidade é que o Kawaki possui o Sukuna-Hikona. Poderia acessar esta dimensão, e por conta de estar em um tamanho minúsculo, poderia chegar até a Kaguya, passando pelas barreiras de chakras, que eu citei há minutos atrás. Só que o que faz mais sentido ao Momoshiki querer retirar essa esfera, o que prende ela nessa dimensão, é porque o Kawaki pode utilizar o Sukuna-Hikona para poder retirar a pedra usando o Daikokuten, para poder tirar objetos desta dimensão, tornando essa dimensão que a Kaguya está fácil de acessar, porque dessa forma o Kawaki estaria tirando o que prende a deusa no lugar em que ela está. E lembra dos símbolos que eu falei? Pois é, mano, já estamos neles. Bom, a pergunta é, por que o Kawaki chegaria neste ponto de querer tirar ela deste lugar, sendo que ela tá bem selada? Bom, isso é simples. O Momoshiki sabe que o Kawaki é obcecado pelo Naruto, e poderia facilmente manipular ele dizendo que a Kaguya é um perigo pro Hokage, mesmo que o derrotasse ainda teria ela. Só que, óbvio, terá mais detalhes nisso. Por isso é que explica que o moleque só iria atrás da Kaguya por vê-la como ameaça. Como ele disse no mangá, ele irá erradicar cada Otsutsuki. Então seria ótimo para o Momoshiki aproveitar isso e conseguir tirar a Kaguya do selamento, por ser sua irmã, teoricamente falando, tá, galera? Já que os Otsutsukis podem ser filhos e irmãos, de tudo mais. Isso que o Momoshiki pode estar tramando, mas eu não vejo sentido nisso, dela aparecer nessa abertura do anime. Pode dizer, mas é pra mostrar os seres divinos. Mas assim, mano, o tempo dela já se foi. E a gente sabe, tudo que é selado também sai um dia. E se o Kawaki remover essa pedra, significa que a Kaguya poderia sair, e de fato causaria o maior caos no mundo Shinobi. Porém, nessa parte que eu falei a vocês, dos símbolos, que o Momoshiki poderia utilizar um tipo de jutsu, como o seu Byakugan, para tirar a Kaguya da prisão em que ela está. E assim que o Kawaki trouxesse essa pedra para fora, o que ela é meio que prende a Kaguya, então assim o Otsutsuki poderia mesmo conseguir obter essa pedra, e dessa maneira libertar a Kaguya. Mas a pergunta que não quer calar é, para que ele tiraria a mulher do selamento se ele já veio próprio para acabar com ela? Pois é, galera, isso era antes de tudo. Agora a história é outra, e não tem mais Otsutsukis na Terra, a não ser no universo. Agora pensa só, o cara é o que mais ama o caos. Isso seria mais uma música pros ouvidos dele, ver a Kaguya tocando terror? Mas falando sério mesmo, com certeza é impossível de acontecer, o Momoshiki tirar a Kaguya do selamento. Mas a questão da Pedra da Alma que eu falei pra vocês, é literalmente uma teoria da galera de Naruto. Mas por que a gente questionou isso? Porque no anime, quem assistiu viu que a Kaguya apareceu na abertura, que já falei pra vocês, nem faz sentido, porque não deveria ter ela aqui no meio dos outros Otsukis. Porém, não é nada comprovado do Momoshiki ser tio do Hagoromo, irmão dela. Mas essa teoria que surgiu sobre ela ser irmã do Momoshiki, até que cola, cara, e faz sentido. Porém, uma coisa que eu não colocaria nessa história é que o Kishimoto vai trazer de fato a Kaguya, já que ela é da história de Naruto, e foi selada há anos, então, na minha opinião, a Otsutsuki deveria ficar onde está. Mas cara, fala aí o que você acha disso tudo, e qual a sua teoria, porque assim como neste vídeo, eu também te espero nos próximos conteúdos. E por isso não perca os novos lançamentos e as teorias que sairá aqui no canal.
Até breve, valeu, fui!